Paz seja com todos, irmãos. Espero, que todos estejam bem, vivendo esses momentos difíceis de quarentena. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia de Pentecostes, o dia em que houve a descida do Espírito Santo para fortalecimento daquelas pessoas que se encontravam, dos discípulos naquele lugar. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Outros nomes de Pentecostes são Festa das Semanas, porque acontecia 7 semanas depois da Páscoa. Festa da Colheita dos Primeiros Frutos, porque celebrava o início da colheita desse ano. O Dia das Primícias, referindo-se às primícias de uma colheita. Essa passagem sobre o dia de Pentecostes está lá em Atos 2, nós vamos ler do 1 ao 6. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém? Nós vamos parar por aqui. A festa de Pentecostes, ela servia para agradecer a Deus pela comida que ele providenciava. Acontecia no fim da primeira colheita do ano. E os judeus juntavam para oferecer uma porção dessa colheita a Deus. O Pentecostes era uma grande celebração que todos os judeus deviam atender em Jerusalém. Esse era um dia de alegria, onde os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita, bem como também indicava um lembrete de livramento da escravidão no Egito. Essa referência está lá em Deuteronômio 16, do 12 ao 16 e Jeremias 5, 24. Aí os irmãos, deem uma olhadinha depois. Mais tarde, o Pentecostes passou a ser considerado pelos judeus como o aniversário da transmissão da lei de Moisés no Sinai. Eles calcularam, com base em Êxodo 19:1, que esse evento ocorreu no 50º dia depois do Êxodo, e por isso tal entendimento se tornou uma tradição. A maioria das pessoas se pergunta o que é o Pentecostes. Elas têm em mente que é o derramamento do Espírito Santo narrado pelo evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, conforme eu li em Atos 2. 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos, se cumprindo uma série de promessas desde o Antigo Testamento. Dentre as profecias, a mais direta e explícita foi profetizada pelo profeta Joel, ao dizer que haveria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Essa passagem está lá em Joel 2, do 28 ao 32. No dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro apontou para o cumprimento dessa profecia de Joel, E essa passagem, onde Pedro fala sobre essa profecia, está lá em Atos 2, do 16 ao 21. No Novo Testamento, João Batista também falou sobre o Messias que batizaria com o Espírito Santo. Está lá em Marcos 1, 8. E depois o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado. João 14. E deu ordens claras para que os discípulos aguardassem em Jerusalém, até que isso ocorresse. Essa passagem está em Lucas 24, 49 e Atos 1, 4 e 5. Os apóstolos esperaram em Jerusalém conforme Jesus havia ordenado. E quando o dia de Pentecostes chegou, a promessa foi cumprida. Atos 2, 1. O texto grego original diz literalmente, quando o dia do Pentecostes estava sendo cumprido.
no sentido de expressar a ideia que o 50º dia havia chegado e o período de espera terminado. No tempo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar a Páscoa, para celebrar o Pentecostes. Essa passagem tem lá em Atos dos Apóstolos 2:5. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém, cumprindo a ordem que ele tinha dado, esperando a chegada do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi acompanhado de 3 sinais que serviram para atestar a autoridade daquele acontecimento. A Bíblia diz que de repente um ruído como de um vento soprando violentamente encheu a casa e apareceram línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um dos que estavam ali. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas à medida que o Espírito Santo lhes ia dando habilidade. Essa passagem está em Atos 2, 3, 4. O resultado é que pessoas de diferentes partes ouviram os cristãos falarem, cada um em sua própria língua. Nesse caso, não se trata de línguas ininteligíveis, mas de idiomas que eram falados desde a Pérsia até Roma. Atos 2, do 7 ao 11. Também é importante saber que o milagre não estava na audição, como alguns sugerem, mas estava na fala dos cristãos. O texto é claro em dizer que foram os cristãos que falaram outras línguas e foi sobre eles, esse grupo específico, que o Espírito Santo foi derramado. O Pentecostes era a festa da colheita, algo que nos remete a um significado muito profundo, porque o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava para a grande colheita de Deus. O apóstolo Pedro proclamou o Evangelho naquele dia e imediatamente 3.000 pessoas foram colhidas por Deus, das trevas para a luz. O Pentecostes é algo singular na igreja, na história da igreja. O Pentecostes ele foi um acontecimento eficaz e definitivo, de modo que nunca houve ou haverá algo igual, pois marcou a fase inicial da expansão do Evangelho e a internacionalização da igreja. O que ocorreu no dia de Pentecostes marcou definitivamente a história. O Evangelho ele tem sido anunciado a todos os povos, línguas e nações. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo em um único corpo. E ainda hoje o seu efeito pode ser contemplado em cada pecador que é salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E é por isso que, sobre esses aspectos, não precisamos mais de novos Pentecostes. O significado do Pentecostes como o derramamento do Espírito jamais poderá ser apagado, pois a grande colheita através do Evangelho começou e só terminará no dia glorioso retorno do nosso Senhor. O Pentecostes no Velho Testamento era um símbolo apontando para o Pentecostes do Novo Testamento. Naquele dia, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho. Está em Atos dos Apóstolos 2, do 40 a 41. Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça, a da salvação em Jesus. Então, irmãos, a gente falou um pouquinho sobre Pentecostes, a passagem está lá em Atos 2, Atos 1 também fala da quantidade de pessoas que estavam naquele lugar e é importante observar que esse derramamento do Espírito Santo foi sobre um determinado grupo. Então, que a gente também venha fazer parte desse grupo, que a gente possa estar atento aos mandamentos, aos sinais que o Senhor está nos enviando, e que nós possamos, nesses dias de quarentena, aproveitar a oportunidade para estudar a palavra do Senhor. Aqui eu não li as referências, para que os irmãos, conforme for passando o vídeo, vai lendo as referências e aproveitando para estudar. Tá? Um beijo a todos, estou com muitas saudades. A paz.